Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam bem. E na aula de hoje a gente vai falar sobre a fotossíntese, tá? Que é o processo pelo qual os organismos autotróficos produzem o seu alimento. A gente estuda mais isso voltado para as plantas, mas a gente tem que lembrar que todos os seres autótrofos vão realizar alguma via metabólica para conseguir produzir as suas moléculas orgânicas, que são lá os carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos, tá? E eles sintetizam essas moléculas a partir de gás carbônico, que é uma molécula inorgânica, né? Então, os autotróficos têm essa capacidade de converter moléculas inorgânicas, como o gás carbônico, em moléculas orgânicas, como açúcares, tá? Ao contrário, os heterótrofos são aqueles organismos que não conseguem fazer essa transformação. Eles precisam obter essas moléculas orgânicas diretamente a partir de outros organismos. Então, os animais, que são todos heterótrofos, precisam se alimentar de outros organismos para obter essas moléculas orgânicas, tá? Então, os autótrofos, quem são? São as plantas, são as algas, são muitas bactérias, tá? E os heterótrofos? Os heterótrofos são os animais, os fungos, os protozoários e também algumas bactérias, tá? Aqui, olha só, a gente está olhando para uma planta e na folha de uma planta, se a gente realizar um corte aqui, a gente vai ver essa estrutura no microscópio, tá? Então a gente tem aqui essas duas superfícies, que são a epiderme, e entre as duas epidermes a gente tem essa região chamada de mesofilo, tá? E aqui a gente vai ter várias células, como essa que está aqui, ó, uma célula vista em microscópio, uma célula vegetal vista em microscópio. E dentro das células, a gente vai ter organelas verdes, que são os cloroplastos, tá? Cada uma dessas bolinhas verdes aqui é um cloroplasto. E um cloroplasto está representado aqui nesse esquema. Então, um cloroplasto, ele possui duas membranas, uma membrana externa e uma membrana interna. E entre as duas membranas tem um espaço, chamado de espaço intermembranas, tá? Aqui dentro tem esse outro espaço, que é preenchido por líquido, que é chamado de estroma. Então, o estroma é esse espaço dentro do cloroplasto. E aqui, mergulhado no estroma, existem os tilacoides, que são esses discos formados por membrana, tá? Que tem aqui essa coloração verde. Dentro do tilacoide, a gente tem um espaço chamado de espaço do tilacoide, tá? E aqui no tilacoide e no estroma é que vão acontecer as etapas da fotossíntese, que é quando a planta vai produzir o seu alimento, tá? A gente tem que lembrar que a fotossíntese ela precisa de gás carbônico e ela vai produzir oxigênio. E a planta precisa ter um movimento desses gases para dentro e para fora do seu corpo. E esse movimento, essa troca de gases, acontece pelos estômatos, que são essas aberturas que ficam aqui geralmente embaixo da folha para realizar as trocas gasosas. Tudo bem? Agora, para que uma planta consiga transformar a energia da luz do sol em uma energia química que ela consegue utilizar, ela precisa de pigmentos. Pigmentos são moléculas que conseguem absorver luz e vão converter em outro tipo de energia. Então a gente tem aqui três tipos principais de pigmentos, que são a clorofila A, a clorofila B e os carotenoides. A clorofila A e a B, elas são de coloração verde, enquanto os carotenoides eles variam de amarelo até vermelho. A clorofila A ela está presente em todos os eucariotos que fazem fotossíntese, como aqui as plantas, tá? Inclusive as plantas carnívoras, que é o que está nessa imagem. E também nas cianobactérias, que são as bactérias que fazem fotossíntese, que possuem clorofila A. A clorofila B está presente também nas plantas, nas algas verdes e aqui nas euglenas, que são esse outro tipo de alga, tá? Percebam que essas plantas, né, e essas algas são verdes, pela presença de clorofila que tem a coloração verde. Já os carotenoides, eles estão em todos os eucariotos que fazem fotossíntese e também nas cianobactérias. E dependendo do órgão, eles vão ter uma concentração maior ou menor, tá? Então na folha, que é verde, ela contém predominantemente clorofila, mas também tem um pouco de carotenoides, só que ele fica ali encoberto pela clorofila. Já nos frutos, a gente vai ter uma predominância aqui de carotenoides, que vão servir para atrair animais que vão
conseguir se alimentar e dispersar as sementes que estão dentro desse fruto, tá? E aqui os carotenoides, então, tem essa variação de cor, de amarelo, laranja até vermelho, tá? E por que que existem diferentes pigmentos com diferentes cores? Porque quando a luz do sol atinge o cloroplasto, parte dela vai ser absorvida. E essa luz que é absorvida, ela vai ser transformada em energia química. E cada tipo de clorofila e cada molécula, né, de pigmento, ela vai ter aqui um espectro de absorção próprio. O que que isso significa? Uma molécula de clorofila A, que está representada aqui pela linha em azul, ela absorve luz principalmente dessa cor aqui, ó, na faixa entre roxo e azul. E depois aqui na faixa entre laranja e vermelho. Então ela absorve principalmente essas faixas de cores, tá? Esses comprimentos de onda da luz. A clorofila B, ela vai absorver uma cor um pouco diferente. Ela já absorve aqui ó, uma cor mais azul e depois aqui uma cor mais laranja. E os carotenoides vão absorver aqui um espectro maior, ó. Eles absorvem um pouco da azul e aqui até um pouquinho da verde. Então os diferentes pigmentos permitem que a planta absorva mais luz do que se ela tivesse apenas um. Ela consegue absorver mais comprimentos de onda do que se ela tivesse só um tipo de pigmento, tá? E agora, olha só aqui a equação geral da fotossíntese. A fotossíntese ela precisa de gás carbônico para acontecer. Esse gás carbônico vem do ar atmosférico. Precisa de água, que vai ser absorvida pelas raízes. Precisa da energia do sol. E vai produzir aqui glicose, oxigênio e água, tá? Então essa equação ela representa todo o processo de fotossíntese. A planta pega gás carbônico, água e a luz do sol e vai produzir aqui seus açúcares, libera oxigênio e água, tudo bem? Só que toda essa produção, toda essa etapa, né, desde converter a energia luminosa em energia química até converter o gás carbônico em glicose, ela vai ser dividida em duas fases, tá? Então a gente tem aqui a primeira fase, que é chamada de reações de fase clara, ou reações fotoquímicas, ou reações luminosas. Todos esses nomes fazendo referência à necessidade de luz para que aconteça. Então é nessa primeira fase que a energia luminosa é convertida em energia química. A gente vai produzir energia química para que a planta consiga, então, produzir os seus açúcares. Na segunda fase, que são as reações de fase escura, porque não precisam de luz. As reações químicas ou reações de fixação de carbono, elas são as fases em que vai acontecer a conversão de gás carbônico em glicose, em açúcar, tá? Então são duas fases da fotossíntese. A primeira, que pode ser chamada de qualquer um desses nomes, e a segunda, que também pode ser chamada de qualquer um desses nomes, tá? Usem aqui o que for mais fácil para vocês lembrarem. Geralmente a gente ouve mais fase clara e fase escura, tá? Olha só aqui um resumo de toda a fotossíntese. Então, uma célula vegetal com cloroplastos. Dentro dos cloroplastos, a gente tem aqui os tilacoides, ó, os tilacoides aqui, que são esses discos de membrana. Ao redor dos tilacoides, a gente tem aqui o estroma, que é esse espaço de dentro do cloroplasto, tá? É aqui, nos tilacoides, que ficam os pigmentos de clorofila. Então, a clorofila está aqui na membrana do tilacoide, a gente já vai ver como que é. E nessa primeira etapa, que é a fase clara ou reações luminosas, a luz vai chegar aqui e vai começar a excitar a clorofila, tá? E vai ter a sua energia luminosa convertida em energia química na forma de ATP e NADPH, tá? ATP é uma molécula que libera energia quando é quebrada. E o NADPH ele vai transportar elétrons para outra etapa aqui, que é as reações de fase escura, tá? Ou as reações de fixação de carbono. Então, a energia solar, ou a energia luminosa, é convertida em energia química, na forma de ATP e NADPH. O NADPH é um transportador de elétrons, tudo bem? Durante essa etapa também é que acontece aqui a quebra da água. Nessa quebra da água vai acontecer a produção de oxigênio, e a planta vai então liberar esse oxigênio para a atmosfera, e os animais conseguem usar o oxigênio para a respiração, tá? Agora que a planta conseguiu produzir essa energia química,
ela vai usar essa energia química para transformar o gás carbônico em açúcar, tá? Então, através de um ciclo de reações chamado de ciclo de Calvin, a planta converte gás carbônico em açúcar, usando a energia química que foi produzida a partir da energia solar, tá? Então, agora a gente vai ver aqui melhor cada uma das etapas. Aqui está resumido o que acontece, olha só. Nas reações luminosas, a energia luminosa é convertida em energia química, então a gente já viu que a luz é convertida em ATP e NADPH. Acontece um evento chamado fotólise da água. Foto é luz e lise é quebra. Então é a quebra da água na presença de luz. Essa reação libera elétrons, hidrogênio e oxigênio. Tá? O hidrogênio continua aqui. O oxigênio ele vai ser liberado como gás do oxigênio para a gente respirar. E os elétrons eles são transportados pelo NADPH. Então produz NADPH, que está carregando elétrons, produz ATP, que vai aqui servir como fonte de energia, e acontece nos tilacoides, certo? As reações de fixação de carbono, elas vão converter o gás carbônico em carboidratos, em açúcares, em um ciclo de reações chamado de ciclo de Calvin. Essa reação, esse ciclo, vai precisar do NADPH e vai precisar do ATP. E ela acontece aqui no estroma do cloroplasto. Tudo bem? Então, olha só, vamos analisar agora as reações luminosas, que são a primeira etapa da fotossíntese. As reações luminosas vão acontecer aqui nos tilacoides, como a gente já viu. E o tilacoide, né, é essa estrutura formada por membranas. E aqui a gente tem a membrana de um tilacoide. E na membrana do tilacoide, a gente possui estruturas chamadas de fotossistemas. Tá? Um fotossistema ele é composto por duas partes. Essa parte em roxo, chamada de complexo antena ou complexo do coletor de luz. E aqui, essa região mais central, que é chamada de centro de reação, ou complexo do centro de reação. Tá? O complexo antena ele tem esse nome porque é aqui que chega a luz. Então a luz chega aqui e vai ser transferida até o complexo do centro de reação. Tudo bem? Então, ó, um fotossistema contém complexo antena e centro de reação. Só que do que é formado o complexo antena? O complexo antena ele é formado de proteínas, que representam aqui esse suporte em roxo, e é formado por moléculas de clorofila, de pigmentos, tá? Que são aqui os discos que estão na cor verde, representando a clorofila. Tá? Então, isso é um complexo antena. São pigmentos associados com proteínas, formando essa estrutura tridimensional. O centro de reação, ele contém também aqui proteínas, ele contém um par especial de clorofilas. Então, aqui são duas clorofilas ligadas. E contém aqui em cima um aceptor de elétrons, tá? Ele é um aceptor, significa que ele recebe elétrons. Ele recebe elétrons, olha só, do par especial de clorofilas, certo? Então essa é a estrutura de um fotossistema. E existem dois tipos de fotossistema na membrana do tilacoide, o fotossistema 1 e o fotossistema 2. Eles têm a mesma estrutura e funcionam do mesmo jeito. Só tem uma pequena diferença aqui no par especial, mas a gente não vai falar sobre isso, tá? Porque eles funcionam da mesma forma, a gente já vai ver os dois funcionando juntos. Olha só aqui. Aqui eu tenho o fotossistema 2 e aqui o fotossistema 1. Apesar de esse ser o primeiro, descobriram esse daqui primeiro, tá? E como esse foi descoberto em primeiro lugar, ele foi chamado de 1. Por isso começa 2 e 1 e não 1 e 2, tá? Aqui em roxo está representando o complexo antena, tá? E aqui no meio o centro de reação, nessa cor em azul, certo? Percebam que o que acontece em um acontece no outro, tá? Então o que vai acontecer em primeiro lugar? A luz vai chegar aqui no complexo antena. A luz chega nesse complexo antena. Ela atinge as moléculas de clorofila e a energia da luz vai ser aqui transformada já em uma energia que vai ser passada de clorofila para clorofila. A seta preta representa a transferência de energia. Então a energia da luz é transferida de clorofila para clorofila, até chegar no par especial
no centro de reação. Quando atinge o par especial do centro de reação, ele é excitado e perde elétrons. Então, os elétrons saem lá da última camada e são liberados aqui no centro de reação, nos dois fotossistemas. E esse elétron vai chegar até o aceptor primário de elétrons, tá? Então, é isso que acontece em cada fotossistema. A luz chega, a energia é transferida de clorofila para clorofila até o par especial no centro de reação. Ele é excitado por essa energia que chegou e perde elétrons que vêm para o aceptor primário. Do outro lado, a mesma coisa. A luz chega, a energia é transferida de clorofila para clorofila, chega ao par especial, que é excitado, perde um elétron que vem para cá, certo? Agora, depois do aceptor primário, os elétrons vão passar por cadeias de transporte de elétrons, tá? Duas cadeias de transporte de elétrons, que têm aqui uma constituição química diferente e vão gerar produtos diferentes, tá? Mas o que é uma cadeia de transporte de elétrons? É um conjunto de proteínas que vão carregar elétrons de um lugar para o outro, e durante esse processo a gente vai ter a produção de ATP e aqui de NADPH, tá? Lembra que nessa etapa, que são a fase clara ou reações fotoquímicas, a energia da luz é convertida em energia química na forma de ATP e NADPH. Então a energia sai da luz, passa pela clorofila, libera elétrons e os elétrons promovem a energia para gerar aqui ATP e NADPH, tá? Então, quando esses elétrons saem do aceptor primário e passam pela cadeia de transporte de elétrons, eles vão gerar energia para produzir ATP. E quando esse elétron sai e passa pela cadeia de transporte de elétrons, ele chega até o NADP e forma NADPH, tá? Então, os elétrons saem daqui para o NADPH e o elétron passa por aqui e produz ATP. Então, o objetivo desse fluxo de elétrons é gerar ATP e NADPH, tudo bem? Por que acontece a fotólise da água? Olha aqui a água sendo quebrada, tá? A água é quebrada para repor os elétrons que esse par especial de clorofilas perdeu. Porque lembra que a luz chega aqui, a energia passa de clorofila para clorofila e chega ao par especial. Quando chega aqui, ele é excitado e perde elétrons. Só que não pode ficar faltando elétrons. Então, para repor esses elétrons, uma molécula de água é quebrada e libera elétrons. Então, os elétrons saem da água e vêm para a clorofila para que ela volte ao seu estado normal, tá? Durante a quebra da água, a água é formada por hidrogênio e oxigênio. Então, vai liberar átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio. E o oxigênio vai ser liberado na forma de gás oxigênio, tudo bem? Perceba que nesse par especial, ele também perdeu elétrons. Só que de onde que veio o elétron para voltar ao normal? Veio dessa cadeia de transporte de elétrons. O elétron saiu daqui, passou pela cadeia e voltou para esse par especial de clorofilas. Então, dessa forma, nenhum par especial fica sem elétrons. Esse aqui repõe seus elétrons pela primeira cadeia de transporte de elétrons e esse par especial repõe os seus elétrons pela fotólise da água. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha como que acontece aqui a produção de ATP, tá? Ó, aqui tem um resumo para vocês sobre esse processo que a gente acabou de falar. E aqui como que acontece a produção de ATP, a síntese de ATP. Lembra que os elétrons passam pela cadeia de transporte de elétrons. Quando passam pela cadeia de transporte de elétrons, eles promovem energia para bombear hidrogênio. Então as bombas de hidrogênio bombeiam o hidrogênio para cá e ele fica em alta concentração desse lado. Por difusão, ele vai tender a passar para o lado menos concentrado. Só que ele não consegue atravessar a membrana. Ele só consegue atravessar uma proteína, uma enzima chamada de ATP sintase. Quando ele atravessa a ATP sintase, ela gira e quando ela gira, ela produz ATP. Ela liga o ADP com o fosfato e produz uma nova molécula de ATP. Esse processo é o mesmo processo que acontece na mitocôndria durante a respiração celular, tá?
Então, a produção de ATP, tanto na mitocôndria quanto no cloroplasto, acontece da mesma forma, certo? Um fluxo de elétrons dá energia para a cadeia de transporte de elétrons bombear hidrogênio, e o hidrogênio se difunde pela ATP sintase, fazendo ela girar como uma turbina de uma usina hidrelétrica, por exemplo. A água passa, faz a turbina girar, e quando ela gira, ela liga o ADP com fosfato, produzindo nova molécula de ATP. Tudo bem? Aqui está representando uma porção aqui de um tilacoide, e aqui em volta o estroma. E tem aqui todas as etapas que a gente já falou, só que agora em conjunto. Então, ó, o fotossistema 2, a primeira cadeia de transporte de elétrons, e o fotossistema 1. Aqui, a segunda cadeia de transporte de elétrons. Olha a ATP sintase aqui. Como que acontece? A luz chega no cloroplasto, atinge aqui o tilacoide, passa para as clorofilas, e a energia é transferida de clorofila para clorofila até o par especial no centro de reação. Ele é excitado e perde elétrons que vêm para o aceptor primário. Os elétrons saem do aceptor primário e passam pelas cadeias de transporte de elétrons. Então, esse elétron passa por aqui e chega até esse par especial. Esse elétron que está aqui passa por essa cadeia e produz NADPH. Tá? Durante a passagem de elétrons pela primeira cadeia de transporte de elétrons, vai gerar energia para que essas proteínas bombeiem hidrogênio do estroma para o espaço do tilacoide. Então, o hidrogênio é bombeado para cá e dá ao espaço do tilacoide alta concentração de íons de hidrogênio. Essa alta concentração de íons de hidrogênio vai promover com que eles tendam a sair daqui. Eles estão muito concentrados e têm que sair. Só que eles não atravessam pela membrana. Eles só conseguem sair pela ATP sintase. E quando eles passam por ela, ela gira e produz ATP. Então, nesse processo, que é chamado de fase clara ou reações fotoquímicas, acontece a transformação de energia luminosa em energia química na forma de NADPH e ATP. Esse processo acontece no tilacoide, certo? E é aqui que acontece a etapa de fotólise da água. A água é quebrada para promover elétrons para esse par especial, já que ele perdeu quando foi excitado pela luz. Então, durante a fotólise da água, acaba restando aqui como subproduto oxigênio, que vai sair da célula e vai ser liberado pela planta e vai chegar na atmosfera. Tá? O NADPH e o ATP, que estão aqui no estroma, vão ser usados no ciclo de Calvin para converter gás carbônico em carboidratos, como a gente vai ver agora. A segunda fase da fotossíntese é as reações de fixação de carbono, ou reações de fase escura, ou reações químicas, tá? Convertem gás carbônico em carboidratos em um ciclo de reações chamado de ciclo de Calvin. Ele vai usar o NADPH e o ATP que acabou de ser produzido e acontece onde? No estroma. Então, olha só. Esse ATP e esse NADPH vão entrar em um ciclo de reações químicas que vão transformar gás carbônico em açúcares. E a gente vai ver como. O ATP e o NADPH entram no ciclo de Calvin. Olha só. O ciclo de Calvin pode ser dividido em 3 etapas. A primeira etapa é a fixação do carbono. Então, o carbono, que vem aqui do gás carbônico, vai entrar no ciclo de Calvin. Então, olha só, eu tenho aqui 3 moléculas de gás carbônico e elas têm que se ligar a essa molécula chamada RuBP. Essa ligação de gás carbônico com RuBP compõe a primeira etapa, o primeiro estágio, que é a fixação de carbono. Quem faz isso é uma enzima chamada de rubisco. Ela liga essas duas moléculas, produzindo uma molécula maior. Após a fixação do carbono, vai acontecer a etapa de redução. Na redução, essa molécula vai receber elétrons. Então, durante esse processo, gasta ATP e gasta NADPH. Então, ele vai gastar tudo que foi produzido aqui nas reações luminosas para produzir moléculas menores.
Essas moléculas vão dar origem aqui ao açúcar, que a planta vai conseguir usar como sua fonte de energia, tá? O restante dessas moléculas vai para o estágio 3, que é a regeneração da RUBP. A RUBP é essa primeira molécula aqui. Ela tem que ser regenerada para que o ciclo possa acontecer de novo, para que novas moléculas de gás carbônico possam ser fixadas. Então, volta a se produzir aqui RUBP. Nesse processo, gasta mais ATP, olha só, para voltar a produzir essa molécula. Tá? Então, tanto o ciclo de Calvin na fotossíntese, quanto o ciclo de Krebs lá na respiração celular, são ciclos que têm como objetivo entrar uma molécula e sair outra. Só que durante esse processo, a gente vai ter várias reações químicas que vão promover que produza-se a molécula necessária, mas também que haja sempre a manutenção das concentrações adequadas dos componentes do ciclo. Porque se essa molécula aqui faltar, não entra mais gás carbônico, ele não tem mais com quem se ligar, já que eles precisam se ligar, ficar juntos. Se essa molécula faltar, o ciclo para de funcionar, assim como qualquer outra. Se qualquer molécula estiver faltando, o ciclo vai parar de funcionar. Por isso que eles são tão complexos. Eles vão promover aqui a produção de algumas moléculas e tem que manter sempre a concentração adequada desses componentes que fazem parte do ciclo, tá? Desses intermediários do ciclo. Se algum deles faltar, o ciclo para. Tudo bem? Então, resumindo aqui essa etapa, o gás carbônico é transformado em açúcar, gasta ATP e NADPH. Ele acontece aqui no estroma. E um detalhe é que, olha só, eu tenho 6 moléculas chamadas aqui de G3P. Só uma delas vai ser usada como açúcar. As outras 5 vão ser usadas para regenerar essa molécula aqui. Então a produção aqui ela pode parecer pequena, né? Já que a maior parte vai ser usada para regenerar essa molécula. Mas a planta consegue sim sobreviver com essa quantidade aqui de açúcar que é produzida. Tá? Aqui, olha só, uma visão resumida de todos os processos que a gente já viu. A planta ela vai receber a luz que está vindo aqui do sol, ela vai absorver água pelas suas raízes e ela vai pegar gás carbônico aqui pelos estômatos, retirando o gás carbônico da atmosfera. Na primeira etapa, que são as reações luminosas, a luz e a água que vem das raízes vão ser usadas para produzir aqui ATP e NADPH e libera oxigênio. Olha o oxigênio saindo aqui da folha. O ATP e o NADPH que foram produzidos vão ser usados agora no ciclo de Calvin. O ciclo de Calvin pega o gás carbônico da atmosfera e fixa ele produzindo açúcares. Esses açúcares podem ser armazenados ou exportados para o restante da planta. Este outro esquema mostra os possíveis destinos desses açúcares. Então, na primeira etapa, a energia luminosa é convertida em energia química na forma de ATP e NADPH. Acontece a fotólise da água, que vai quebrar a água para promover elétrons e durante esse processo libera oxigênio. O ATP e o NADPH vão ser usados para fornecer ali fosfatos e elétrons para que o gás carbônico seja fixado em açúcares. Então ele é convertido em aqui carboidratos. E para onde esses carboidratos vão? Eles podem ficar armazenados no cloroplasto na forma de amido, ou eles podem sair do cloroplasto. Eles podem entrar na mitocôndria e aí vão passar pela respiração celular. Passam pelo ciclo de Krebs e passam para a cadeia respiratória, onde vão produzir ATP, certo? Percebam que a planta também respira, ela faz respiração celular. Ao mesmo tempo que ela consome gás carbônico e produz oxigênio, ela respira. Então ela consome oxigênio e produz gás carbônico. O principal objetivo da respiração celular é produzir ATP. Nós conseguimos produzir ATP comendo açúcares.
Só que a planta não consegue comer açúcares. Então ela tem que produzir seus próprios açúcares através da fotossíntese, certo? Uma terceira opção é os açúcares serem transformados em metabólitos, como a sacarose, e serem enviados para os outros órgãos da planta. Então aqui ele vai ser transformado em sacarose e vai para os galhos, vai para os frutos, vai para o caule e vai para a raiz. E nesses locais o açúcar é convertido, né, ele vai ser oxidado e vai produzir ao final ATP nas mitocôndrias pela respiração celular, que a gente já estudou. Então essa foi a nossa aula sobre fotossíntese. Eu espero que vocês tenham esclarecido algumas dúvidas. Se tiverem mais dúvidas, podem me mandar mensagem no WhatsApp, tudo bem? E a gente se vê logo mais. Então, até mais, pessoal.